boa tarde! Seja bem-vindo a mais um episódio de Descomplicando a Reforma Tributária. Hoje, dia 28 de janeiro, estamos no nosso terceiro episódio. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre exemplos práticos para a classificação do C-Class Trib. Nós já vimos em episódios anteriores a importância de você colocar as informações corretas NCM, CST, C-Class Trib no cadastro de produto. E por que isso é tão importante? A gente precisa entender que tanto o NCM, o NBS, o CST, o C-Class Trib, eles têm uma correlação e isso impacta diretamente na parte fiscal da empresa. Vai me dizer se aquele produto, por exemplo, tem uma alíquota reduzida, qual é essa redução, 50, 60, 40, entre outras informações, aonde ou qual documento será afetado sobre essas informações daquela informação, né, do C-Class Trib, do NCM, do CST. Então, eu preciso entender e colocar corretamente dentro do cadastro de produto essas informações. Por quê? É importante a classificação desses novos códigos, vamos dizer assim, seja no cadastro de produto ou de serviço, porque o seu cliente precisará de auxílio tributário. Não é simplesmente cadastrar o produto dentro do sistema dele igual ele faz hoje. Como, por exemplo, ele recebe a nota, ele faz uma compra, recebe essa nota de compra e ele faz a importação. Ou seja, tudo que tem naquela informação ali daquela nota é importada para dentro do sistema. O CST, o NCM. Mas será que aquelas informações estão corretas? Será que eu estou fazendo o meu cadastro correto para que eu não pague o tributo errado? Porque sim, se a informação estiver errada, eu vou pagar mais ou menos tributos. Pensa comigo, se eu tenho um produto que ele tem redução e eu coloco a informação errada, eu não vou ter redução na hora de emitir a nota. Ou ao contrário, se eu tenho um produto que não tem redução, mas as informações que eu coloquei, ele está falando que tem redução, olha o problema aí. Então, a classificação, embora ela seja complexa, existe sim uma análise aprofundada. A gente precisa ficar atento a essas informações. Então, olha só, o C-Class Trib, ele deve estar em conformidade com as premissas estabelecidas na Lei Complementar 214. A transição, ela não pode ser feita, vamos colocar assim, como os códigos antigos, CSTs antigos de PIS e COFINS. Porque para o novo sistema, a tributação ela tem uma lógica diferente. Essa é uma observação crucial. Por quê? A definição do C-Class Trib, ela não é simplesmente um depara, seja direto, né, que é cadastrando o produto manualmente, ou automático, que seria importando, igual a gente faz hoje. Ela tem ali uma informação importante dentro do cadastro. A gente vai entender que a partir de agora, o CFOP ele vai começar a perder a importância que ele tem hoje, ao ponto até mesmo de não existir mais. Então a gente vai entender que hoje tem o CFOP, tem o NCM, porque aqui vai dizer qual é a movimentação, e o NCM qual é a parte de tributação, mas agora vão surgir novas informações, como o NCM vai mudar, CST, e agora também entra o C-Class Trib. O mesmo código fiscal, isso é bom a gente deixar isso bem claro, né? É bom a gente colocar essas informações, a gente vai ver isso na prática ali na frente, que o mesmo código fiscal,
ou o mesmo NCM, ou NCM diferente, na verdade, ele pode ter o mesmo C-classe TRIB. Pode. Por quê? Eu tenho ali informações diferentes dentro da minha informação do cadastro, né, vamos dizer assim. Então ali eu tenho meus produtos, eu tenho meus NCM. Por que eu posso ter vários NCMs diferentes com o mesmo código da classificação tributária? Porque aqui dentro do NCM eu vou ter um tipo de produto, como por exemplo, vamos pegar aqui o arroz. Eu tenho várias informações sobre arroz. Arroz de cesta básica, arroz para revenda, usos e consumos, por que não, né? Então, eu tenho essas informações. Então, produtos vão ter classificações diferentes. E o mesmo produto vai sim ter o NCM diferente. Então, a gente precisa entender que o C-classe TRIB pode ser distinto, pois a classificação depende do tratamento tributário específico do item e do contexto da operação. A gente precisa, sim, analisar todo o contexto para que a classificação, né, exige que o contribuinte realize uma leitura contextual da operação, avaliando se ela é onerosa ou não onerosa. E se ela se enquadra nas regras gerais de incidência ou nas exceções previstas na Lei Complementar 214. Então, olha só. Qual o CST e o C-classe TRIB? O fornecimento, ele é oneroso ou não oneroso? Se ele for oneroso, ele tem imunidade ou não incidência? Se sim, como por exemplo, eu posso colocar um CST 410 e entender dentro dessa situação qual é o C-classe TRIB. Mas e quando não tem? A gente precisa entender, tem benefício? Benefício fiscal? Se não tem, por exemplo, CST 000, que é tributado integralmente, com C-classe TRIB 0001. Mas e se tiver benefício? Incentivos, vamos dizer assim. CST e o C-classe TRIB conforme NCM e NBS. Tá vendo, gente, como a análise ela tem que ser bastante detalhada? Agora vamos para os não onerosos, ou onerosos, né? Qual é o C-classe TRIB nessas situações? Olha só, está nas exceções da tributação? Se não, CST 410. Mas repare que, se ele for oneroso, eu só preciso identificar, a partir desse momento, o C-classe TRIB. Mas agora, que é não oneroso, eu preciso identificar se, ok, o CST é o 410, é o mesmo, mas olha só, C-classe TRIB de acordo com a imunidade ou não incidência pelo ICMS. Segunda opção, C-classe TRIB 410.029, operações acobertadas somente pelo ICMS. Ou a terceira opção, C-classe TRIB 410.999, operações não onerosas sem previsão de tributação, não especificadas anteriormente. Tá vendo que cada detalhe vai me levar para um caminho diferente? Mas vamos dizer que está nas exceções. Novamente, tem benefício? Se não tem benefício, CST e C-classe TRIB conforme NCM e NBS. Mas e se tiver benefício? CST 000, C-classe TRIB 0001. Wendel, mas como é que eu vou entender isso aqui tudo? Onde que eu vou poder olhar essas informações? Olha só. Então aqui eu já tenho uma correlação, uma tabela de correlação com NCM e o C-classe TRIB.
Reparem que eu tenho vários NCMs, aqui a informação, CSTs iguais, quais são os documentos que eu posso estar emitindo, C-classe TRIB. Reparem que NCM é diferente, C-classe TRIB igual, e vai me dizer se tem redução de CBS e qual é a redução, CBS e o IBS. E isso eu vou poder analisar em... Vou precisar analisar. Acho que essa é a informação correta. Eu preciso analisar. A classificação do C-classe TRIB é um ponto central da reforma tributária. E está sendo definida por meio dessas novas tabelas as regras estabelecidas pelos órgãos fiscais. O C-classe TRIB é considerado o novo CFLP. Por isso que ele vai morrer aos poucos, ao ponto de não ter mais. Por quê? O NCM ele vai dizer o que está sendo feito. O C-classe TRIB, por exemplo, ele vai dizer por que está sendo feito. Está entendendo a coligação dessas informações? Então, já andando mais um pouquinho, olha só, já vai me trazer em destaque essas informações. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui, gente, só para vocês verem depois, o site aqui na descrição do vídeo, tá? Esse site do portal da conformidade fiscal. E aqui eu vou conseguir detalhar aquilo que eu preciso, ou analisar aquilo que eu preciso. Vamos aqui ver, por exemplo, aqui eu já tenho, dentro do portal, uma visão simplificada dessas informações. Só que, olha só, o próprio portal, já até demarquei aqui a informação, uma visão aberta por código de classificação, ou aberta pelo C-classe TRIB. Vamos aqui no detalhe. Eu tenho o CST, tributação integral 000. Ele está me dizendo que existe tributação, não tem redução, transferência de crédito, entre outras informações. Crédito presumido do IBS na Zona Franca de Manaus e ajuste de crédito. Então, se eu clicar aqui no sinal de mais para expandir essa informação, olha só, ele já vai me trazer qual é o código, a descrição reduzida, quais são a redução de IBS e CBS, se tem tributação regular, crédito, estorno, qual é o anexo dessa informação, principalmente a parte do parágrafos, né? E onde eu vou poder aplicar essas informações. Quer ver um exemplo? Olha só. A alíquota reduzida. Tem tributação? Pode ter. Ou pode não ter. Pode ser 100% ou pode ser 40%, 50%, 60%. Olha a importância de fazer o cadastramento correto. A alíquota reduzida 200. Olha só. 200, 001, 002, 004. Vou pegar esse aqui como exemplo. Venda de dispositivos médicos adquiridos por órgãos administrativos públicos. Anexo 4. Então, repare que aqui na coluna, ele já está me trazendo que está no anexo 4. Documentos fiscais eletrônicos relacionados. Nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônica. Tem redução? 100% de CBS e de IBS. Olha o anexo 4. NCM, código do NCM e o início da vigência. Agora vamos pegar o detalhamento dessa informação. Aonde eu vou olhar a classificação tributária 200.005, venda de dispositivos médicos adquirido por órgão de administração pública, situação tributária 200, que é a alíquota reduzida, a data da publicação, descrição completa dessa informação, venda de dispositivo médico, com especificação das respectivas classificações da NCM e mais algumas informações. E olha só, documentos relacionados, nota fiscal eletrônica,
e nota fiscal eletrônica de serviço. Vamos entender aqui quais são os parágrafos. Olha só, capítulo 4, já trazendo o artigo 143, desde que observadas as definições e demais disposições desse capítulo, foram reduzidas a zero as alíquotas de IBS, CBS. Então, já traz o detalhamento dessa informação. Então, a partir de agora, a gente precisa ficar atento, de fato, às informações que estão vindo do nosso fornecedor para que eu possa cadastrar de forma correta lá no sistema do meu cliente. Posso ter a possibilidade, cadastrando errado, ou vou ter a possibilidade de, cadastrando errado, pagar mais ou menos imposto de forma incorreta. Mais imposto eu vou estar pagando incorreto, menos imposto eu vou estar pagando de forma incorreta. Então, a gente já viu algumas informações que precisa dessas chaves estarem corretas. O cliente e o contador, eles precisam estar mais próximos dessas informações. Imagina se você não conseguir realizar essas análises e cadastrar correto. O que isso vai impactar? Existem hoje tabelas e APIs oficiais que vão te auxiliar, que vão te ajudar nessa parte de cadastro. O comitê gestor do IBS e a Receita Federal tem divulgado as tabelas com mais informações técnicas, com toda essa parte de classificação tributária e indicadores do CST. Inclusive, a Receita Brasileira, a Receita Federal, lançou uma tabela preliminar que relaciona serviços com códigos NBS, C-Classe TRIB, C-IND, OP, da operação. Então, a gente vai, a partir de agora, começar a estudar essas informações. Também vou colocar aqui o validador, o link para vocês poderem conferir. Vou colocar aqui na descrição do vídeo. Isso tudo para que a gente possa colocar na prática tudo isso que a gente vem falando já há algum tempo sobre reforma tributária. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem aí com seus colegas de classe, com empresários da sua região, com seus clientes. E na semana que vem, nós vamos ter mais um episódio Descomplicando a Reforma Tributária e vamos falar sobre pagamento antecipado. Quando o seu cliente ele faz uma venda online, o pagamento já foi efetuado, mas a entrega não. Ou quando ele vai numa loja onde ele efetua o pagamento ali no ato da compra, mas a entrega vai ser futura. Vamos falar isso na próxima, ou no próximo episódio, na próxima semana. Te espero lá e até mais.